a gente estava conversando que aqui no Brasil há uma grande dificuldade de toda a população de acesso a recursos, acesso à internet, acesso a livros, acesso à informação, acesso à rede de apoio. Então, eu queria saber como as duas estratégias aí podem empoderar pessoas em contextos de pouco acesso às coisas que empoderam as pessoas. Aí, como que lá na Inglaterra, no Canadá, as pessoas lidam com isso? Est-ce que tu comprends, Celine? How to empower people? Yes, with information, but with a lack of information also. Okay. Okay. Oh boy. I think I'll start and then I'll ask for help from Paul. Então, eu vou começar e daí é muito difícil essa questão e depois eu vou pedir ajuda para o Paul, porque é muito difícil. I think the way I would start the answer, because I'm not sure what I'll be saying after. Vou começar a responder assim, mas eu não sei direito ainda o que eu vou responder. What I find in this question is that very difficult is that when people do not know that there is other ways of doing things and they just know one way. O mais difícil nessa questão é que a maioria das pessoas não sabe que existe outra maneira de fazer isso. Então, elas só conhecem a maneira tradicional. I understand why you asked the question, because it's difficult to answer. But if people believe that it's only the biomedical model that can help them, it is so crucial to work on this issue of access to information, for sure. Então, ela entende que muita gente acredita que só o modelo biomédico pode ajudar. Só que a questão mais importante e o principal é você dar acesso à informação a essas pessoas e elas conseguirem ter acesso a outras fontes, não só o modelo tradicional. The biomedical model, its application has limits, but it can also be violent, its application. Então, ela acha que o modelo biomédico ele tem limitações e muitas vezes ele pode ser violento. I'm thinking of what's coming to mind. I'm thinking of Paulo Freire. Agora ela está falando que o que vem na mente dela é o Paulo Freire. When what I remember is that when they were trying to teach people to read, they found the way to reach out to a lot of people. So I think we could use the same approach to reach out to people. If we can reach out to teach them how to read, we can teach them that there are other ways of taking care of each other, of dealing with suffering. Então ela acha que da mesma maneira que o Paulo Freire ensinou que a gente pode ensinar pessoas a ler e a gente pode alcançar pessoas que a gente não imaginava que ia conseguir alcançar. Do mesmo jeito que a gente ensinou essas pessoas a ler, a gente pode ensinar mais pessoas também sobre ouvidores de vozes ou sobre o GAN. O importante é a gente alcançar essas pessoas e tratar todo mundo com mais compaixão. In a way, the people who don't have access to information are the most important people to reach out,
because they are often the most disempowered. E ela acha que é muito importante que a gente consiga chegar nas pessoas que não têm informação, porque geralmente quem não tem informação é a pessoa que mais precisa dessa informação. Ela é a pessoa que está menos empoderada e que está sofrendo mais. Paul disse que a resposta para essa pergunta está aqui no Brasil, com um cara chamado Paulo Freire, e ele me deu um trecho aqui do livro do Paulo Freire para eu ler para vocês. Nenhuma pedagogia, que está em inglês, tá? Nenhuma pedagogia é verdadeiramente libertadora se ela está distante dos oprimidos. E que a gente não chegará a lugar nenhum tratando aqueles que são oprimidos como desafortunados, mas os escutando e entendendo os modelos que estão em torno deles. A própria população oprimida, ela pode servir de exemplo para ela mesma, porque ela lida com questões do seu dia a dia e vence essas questões como nenhum outro grupo. Diferente dos seus opressores, que ficam pensando maneiras e repensando novamente de um jeito racional as suas vidas, os oprimidos vão para a prática e principalmente utilizando a verdade da libertação. And again, a more practical, or a practical example of this in my country, if you are a young African who's been brought to Britain from Jamaica, you are 9 times more likely to be diagnosed with schizophrenia and to be hospitalized in a psychiatric hospital. Então, ele dando um exemplo do país dele, em Manchester, se você é um jamaicano que foi trazido para a Inglaterra e está morando ali como imigrante, tem 9 vezes mais chance de você ser diagnosticado com esquizofrenia e ser hospitalizado por isso. And this is to do with the institutional racism of the services. Isso é muito ligado ao racismo institucional dos serviços. And also the transgenerational and intergenerational trauma experienced by those communities. E também porque essas comunidades jamaicanas, elas sofreram muitos traumas entre as gerações. And the day-to-day microaggressions that people face because the society is still racist. E todos os dias essas pessoas sofrem microagressões e sofrem o racismo, e isso leva a um trauma acumulado. So we have to locate our struggle within a bigger struggle. Então, a gente tem que ver, dentre todas as lutas, quem está sofrendo mais. Because if we don't acknowledge and recognize that human distress is located in the areas which are the most impoverished and most marginalized. Então, a gente tem que olhar para os lugares mais marginalizados e mais pobres, porque geralmente é lá que as pessoas sofrem mais e estão mais fragilizadas. And we atomize and we turn them into individualized problems of chemicals and diseases. E se você não olhar para um contexto geral, você vai pegar uma pessoa que está inserida nesse contexto e vai transformar todo o sofrimento dela em sintomas, em doenças e em medicalização. We're missing the point. E daí você vai perder o ponto, assim, porque So, indeed, you know, like Pablo says, to work with people who are homeless, people who are on the então ele streets, trabalhou com pessoas que moravam nas ruas. and to be alongside communities which are experiencing the most oppression. E ele trabalhou com comunidades que sofriam mais opressão. Is a critical part of our work. É a parte mais importante do nosso trabalho. And therefore we need to add to our knowledge and to our skills, our knowledge and expertise. Então, juntando com o conhecimento e o expertise deles,
more than just psychological understandings or occupational therapeutic understandings or social work understandings. Então, você precisa que os trabalhadores sociais daquele local e todo mundo que está trabalhando com isso entenda o contexto que essa pessoa traz junto com ela. I mean, empowerment processes mean the money should be going into those communities, not be salaried by people who don't live in those communities. I mean, the most effective way is to get the money and to employ the people in the community to do these jobs. Então, o melhor jeito de você trabalhar nessas comunidades não é levando pessoas de fora, é você dando trabalho e emprego para as pessoas que trabalham ali, para elas fazerem o serviço social daquele local. Porque você tem que levar dinheiro para dentro daquela comunidade para tentar torná-la um local menos frágil. This isn't easy for me to say and much more difficult to achieve. Isso é muito fácil para eu falar aqui agora, mas é muito difícil para eu fazer isso na prática. But if you live in small communities that are a long way and don't have internet, I don't think you have much choice. Mas se você vive numa comunidade que é muito longe, que não tem internet, você fica com poucas escolhas. And I would go back to the Basalia before, when we had the picture of Basalia. Então eu quero voltar agora e falar sobre o Basaglia. The essential idea of Basalia was the assembly. The assembly, the meeting, the assembly. Então o Basaglia trabalhava com assembleias. So to bring together the community, the interested people in the community, people who are leaders in the community, and together think about how we can alter the circumstances and situations of that community. Então o Basaglia juntava as comunidades em grandes assembleias, em líderes da comunidade, pessoas que estavam interessadas em mudar a realidade que eles viviam, e juntos todos eles pensavam em maneiras que eles poderiam melhorar aquela comunidade. We talk about this, we talk about whole person, the entirety of the person, whole person. Então eles trabalhavam com a ideia holística da pessoa, de você trabalhar a pessoa por inteiro, como um todo. Whole community. Você trabalhar a comunidade como um todo. Whole system. E trabalhar o sistema como um todo. Mental health services cannot do this by themselves. They can only do it in alliance with other services and people. We have to ally ourselves to other people and other communities and other groups. Então, os serviços de saúde mental, eles não conseguem fazer isso sozinhos. Eles têm que se juntar com outros serviços, juntar com grupos, juntar com a comunidade para conseguir trabalhar as coisas como um todo. Okay. Microphone. Okay. All right. So I'll add two things, and I know there are a lot of questions. Ela vai adicionar só duas coisas e ela sabe que tem muitas questões, mas é rápido. Okay. I think when we are doing work together, whatever, hearing voices, GAM or CAPS, a reflex should be, and we try to do that, in Quebec, but it's difficult. Who are the people who are not at the table with us now? Uma coisa que eles tentam fazer em Quebec e que ela acha que funciona com qualquer estratégia é você parar para pensar quem são as pessoas que não estão aqui na mesa conversando com a gente agora. It's an obligation to do that. We have if cities, anyway, I'm talking from where I'm from, the cities have the resources, so it's for us to go towards them because we have more means to do it. So the people that are more privileged have to go and share with those who are less privileged. Então, ela acha que é uma obrigação de todos a gente sempre se fazer essa pergunta, porque quem está na mesa geralmente é uma pessoa mais privilegiada e que tem mais recursos. Então, essas pessoas têm a obrigação de buscar as pessoas que não estão ali, que não têm os recursos para estarem ali, para dividir esses recursos e dividir esses privilégios. I'll tell you a little bit a story, how it works, the kind of work that I do. Ela vai contar uma história pequena, então, sobre o trabalho que ela faz. I go and teach in small villages all over Quebec. Ela vai dar aulas nas vilas pequenininhas do Quebec. And it's difficult for me to explain without showing all the emotions. E é difícil para eu explicar sem me emocionar. They are so appreciative of us going to visit them. It's the impact of just one visit is tremendous because they get nobody to go down there.
é muito impactante para eles, para as pessoas que vivem nessas cidades pequenininhas ao redor, no meio do estado do Quebec. E eles apreciam muito e eles dão muito valor em você ir lá e fazer apenas uma visita, porque ninguém se dá o trabalho de ir até eles, porque eles são cidades muito pequenas. Então, uma visita tem um impacto gigantesco. Muito bom. Mas olha só, nós aqui, principalmente de manhã, a gente falou sobre nossas experiências de ouvir vozes, as nossas experiências como usuários. Então, a gente queria ouvir mais um pouco sobre vocês. Você, Celine, tomava medicamento? Não? Você, Paul, como foi para você com os seus familiares? A gente queria ouvir um pouco mais sobre a experiência pessoal de vocês. I was going to say, yes, I take medication. It's called cannabis. Sim, ele toma medicação e chama maconha. Sometimes. Só às vezes. And to answer the question, to live with a family member is a privilege, I think. Ele acha que é um privilégio viver com um membro da família que escuta vozes. But I had to go through a kind of learning curve. I had to understand my brother. Mas demorou um tempo para ele aprender e entender que é um privilégio. E foi uma adaptação. And I actually, when I think about what was happening, a lot of the things that he was talking about in this very heightened state, this very extreme state that he was in. Teve várias coisas que ele falava enquanto ele estava escutando muitas vozes e muito agitado. In parenthesis, Entre psychosis. parênteses, enquanto ele estava na psicose. Was not always, it wasn't always sad or crazy. He was enjoying himself. He was having a great time. Nem sempre ele estava triste. Muitas vezes ele estava feliz, ele estava gostando daquilo, ele estava curtindo o que estava acontecendo. This happened in the 1980s when we were trying to get rid of the U.S. Polaris missiles from the country. We were trying to get rid of these missiles. Quando o irmão dele escutava a voz e estava nesse estado, era mais ou menos 1980, então eles estavam tentando se livrar dos mísseis americanos que estavam na Inglaterra. He would disappear, my brother. E meu irmão desaparecia. 3 days later, I'd have a phone call from the people who were protesting, say, "We got your brother." E 3 dias depois, alguém ligava para casa deles e falava assim: seu irmão está aqui e tal, vem buscar. And he's having a great time, but we're a bit worried. Seu irmão ele está muito feliz, ele está ótimo, mas a gente está um pouco preocupado. And I mean, the point of the story is this: is that when he first went through this heightened experience, I didn't understand it. I couldn't relate to it. I didn't kind of understand it had meaning. Mas ele está compartilhando isso porque a primeira vez que isso aconteceu, que o irmão dele entrou nesse estado de euforia, o Paul não entendia que isso tinha um significado para o irmão dele. And even though I was a mental health activist at this time, I didn't really understand or know how to be with my brother when he was in this space. E mesmo eu naquela época já sendo um militante da causa social e a favor dos direitos das pessoas com doença mental, eu não conseguia me relacionar bem com meu irmão quando ele estava nesse estado de euforia. But I did know how to get him out of psychiatric hospital. I did know how to get him out of Mas psychiatric eu consegui hospital. tirar ele do hospital psiquiátrico. Which was keep it together while we have this interview with them. Don't say anything. Just act as best as you can. Don't tell them anything, and we'll get you out. Então ele sabia que para tirar o irmão dele do hospital psiquiátrico, ele falou assim: olha, você não fala nada, fica bem quietinho nessa reunião, finge que está tudo bem, deixa que eu falo, que daí eu te tiro daqui. That worked. We got out. E isso funcionou. Eu tirei meu irmão do hospital. Then he said, "Can I drive?" E daí meu irmão pediu para dirigir o carro. And I looked at him thinking, E daí eu olhei e falei assim: acho que não. I think, and so it was a big, important experience for me to understand that when I met Marius Rom, I had already a personal experience of hearing voices, but didn't know that there was a simple solution, which was to ask him what was going on.
Então, mesmo nessa época que eu já era um militante, eu ainda não tinha compreensão suficiente para entender o que estava acontecendo e para só parar e perguntar para o meu irmão o que estava acontecendo. But we had a complicated, and also what he used to talk to me about, and he used to wake me up. I'm the mum who said, he'd wake me up in the middle of the night. Então, meu irmão, às vezes, ele me escrevia no meio da noite. Very intense, very E intense. era tudo muito And he would intenso. say, "Do you remember when we were 4 years old, E daí eu lhe pergunto assim: você lembra quando a gente tinha 4 anos and you were nasty to me?" e você era muito mal comigo? And I'm going, E eu falava assim: quê? Não lembro. I now realize that a lot of what he was processing in this extreme state was our childhood together. E daí, hoje em dia, ele entende que quando o irmão dele estava vivendo essa euforia, escutando vozes, na verdade, ele estava processando o que aconteceu durante a infância dele. 30 years later, after our parents have recently died, we still talk about this. E mesmo agora, 30 anos depois, e depois que meus pais morreram, a gente ainda conversa sobre a nossa infância. When I was 3 months old, my mother attempted to kill herself while I was on the bed with her. Quando ele tinha 3 meses de idade, a mãe dele tentou se matar e ele estava junto. She was found before she died. Ela foi encontrada antes dela conseguir se She was matar. hospitalized for 6 months. Ela ficou no hospital por 6 meses. I went to live with my auntie. E eu fui morar com a minha tia. I didn't find this out till I was 27 years old. I didn't find out about Ele this não descobriu isso até ele ter 27 anos de idade. when at the wedding of my sister, my aunt, I was dancing with her. She said, "Do you remember when you lived with me?" E daí eu estava no casamento da minha irmã, muito tempo depois, e dançando com a minha tia. Ela falou assim: você lembra da época que você morou comigo? Sorry? E ele falou assim: quê? Nunca Well, how could I remember? I was too small and too young. E ele, não tinha como eu lembrar. Eu era muito pequeno, muito novo. But she felt it was important I knew about this story. Mas a minha tia achou que era importante que eu soubesse dessa história. And then, while she was still in this my mother was in this heightened state. And I think I know why this has happened, because she was with a husband who was in the military. She was a long way away from her family. She had nobody to support her through her pregnancy and through the birth. Eu entendo porque isso aconteceu com a minha mãe, porque meu pai era militar e morava muito longe. Então, enquanto ela estava grávida e teve o filho, não tinha ninguém para apoiar ela, e ela era muito sozinha. And whilst she was being medicated and experiencing ECT, Ela estava sendo medicada e ela estava passando por terapia de eletrochoque. she got pregnant again with my brother. E ela ficou grávida de novo do meu irmão. And always we had a complicated relationship with my mother. E a minha relação e a relação do meu irmão com a minha mãe sempre foi bem complicada. And I became a very watchful, vigilant child, very watchful of my parents. Quando eu era criança, então, eu era meio que um vigilante, ficava sempre cuidando da minha mãe e do meu pai. And he became the kind of fighter. He was the one who fought all the time against them, banged the doors, and very expressive. E meu irmão era o briguento. Ele ficava batendo em porta, arrumava briga sempre. I think the point is, I think if you think about the story, I'm not blaming my parents. I'm not saying at all that was anything to do with fault, or it's just circumstance and situations that arise in life. And in the generation of my parents, you did not look back. You don't look back. E eu estou contando essa história não é para culpar meus pais, porque eu não quero colocar culpa em ninguém. Eu entendo que era uma coisa da situação e que não tinha o que fazer. A geração dos meus pais é uma geração que não olhava para trás e não se voltava para o seu passado. You swallow the pain and you move on. Você só engole a dor e continua para frente. And I think that's why I think that, that the experiences of my parents were also to do with their childhood, because they were children of the war, the big war. E eu acho que meus pais são do jeito que são, porque eles nasceram durante a guerra e era uma época muito difícil. They were evacuated from the city that they lived because of the bombs. Eles tinham que evacuar as cidades que eles moravam por causa das bombas. They were separated from their families for months and months at a time. Durante vários meses eles eram separados das famílias por causa da guerra. And then my grandfather was in the First World War, came back traumatized. O meu avô estava na Primeira Guerra Mundial e ele voltou muito traumatizado. So just look at the patterns in your own families and just think about how that's expressing itself through you in this space right now and going forward. Então a gente tem que olhar para trás, olhar para a história da nossa família e ver o que é expressado através da gente, que vem do nosso passado e que a gente vai transmitir para frente da gente.
From where? Why again? Why I became an activist and stuff like that? Okay. Okay. Where do I start? Ela não sabe onde começar. Okay. I had I think I don't like diagnostic terms, but I guess I'll use them and I'll go like this. Ela não gosta de usar nomes nomes de diagnósticos, então toda vez que ela falar um nome diagnóstico, ela vai fazer assim, porque ela acha que é mais fácil de usar esses termos agora para explicar, mas não é o que ela gosta de falar. I would say I've had depression, Então ela vai começar falando que ela teve um diagnóstico de depressão, at least from the age of 13 minimum. e ela tem esse diagnóstico desde os 13 anos, mais ou menos. I had a first major breakdown around about 26, 27. Então, quando ela tinha uns 26, 27 anos, ela teve a primeira crise muito forte dela. It's the first time that you have a breakdown. It's just like pure pain, and you have no idea what's going on. At least that was my case. No meu caso, na minha primeira crise, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, era só muita dor e eu estava muito, não sabia o que. Just talking about it, I feel again this pain. Agora que eu estou falando sobre isso de novo, eu sinto toda essa dor de novo. So I saw a doctor, Então eu fui num médico and I knew that if I talked about my ideas of suicide, back home we say I would go on 4 East. I would end up on a psychiatric ward. eu sabia que se eu fosse num médico, falasse tudo o que eu estava sentindo e que eu queria me matar, ele ia me internar no hospital. I saw several professionals, and none of them asked me, or one asked me what was going on in my life, just one. De todos os médicos e psicólogos, psiquiatras que eu fui, só um desses profissionais que perguntou o que estava acontecendo na minha vida. The only help I was offered was medication. A única ajuda que eles me ofereceram era medicação. Now I'm starting to get angry about what happened to me. Agora eu estou começando a sentir raiva do que aconteceu comigo no passado. Sorry, close your. Anybody who's a psychiatrist here, close your eyes. Close your ears. Todo mundo aqui que for psiquiatra, por favor, tampa o ouvido. I came out of the office of the psychiatrist and he said, Eu saí do consultório do psiquiatra e ele falou bem assim. He told me that there was something wrong with the structure of my personality. Ele me falou que tinha alguma coisa errada com a estrutura da minha personalidade. And that I would have problems all my life. E que eu ia ter problemas pro resto da minha vida. I would never have a normal life. E minha vida nunca ia ser normal. I think he was right about the normal. Eu acho que ele estava certo sobre isso, normal. I have an extraordinary life, not a normal life. Eu tenho uma vida extraordinária, não é uma vida normal. So, when I came out of the office of the psychiatrist, I was so destroyed, just saying that the structure of my personality was not right. It's like fundamentally, my structure was all wrong. Quando eu saí, então, do consultório do psiquiatra, eu estava destruída, porque se alguém me fala que a estrutura da minha personalidade está errada, quer dizer que eu estou errada. I came out of the appointment, I drove my car. Quando eu saí, então, da consulta, eu estava dirigindo meu carro.
I was so upset I nearly killed myself by running into a city bus. Então eu quase me matei porque eu enfiei meu carro atrás de um ônibus. I went home and I was in so much pain after feeling destroyed by the appointment. Eu fui para casa e eu estava sentindo muita dor porque eu me senti destruída depois dessa consulta no psiquiatra. I just went to bed right away and slept. I could not face what was being told to me. Então eu só fui para casa e dormi durante muito tempo porque eu não queria enfrentar o que essa pessoa tinha me falado. He gave me medication, Ele me deu uma medicação, many medication. muitas medicações. All of them made me very sick. All. Todas essas medicações fizeram eu me sentir muito mais doente. I was never listened to. Ninguém nunca me ouvia. And what was going on in my life was very simple to understand. Mas o que estava acontecendo na minha vida era muito simples de entender. I was working in a crisis center, Eu estava trabalhando num centro de crises and the worker I was working with was violent towards me. e um colega de trabalho estava sendo violento comigo. He would punch walls, punch filing cabinets, make holes. E ele ficava dando socos na parede e às vezes criava até buracos na parede. So if somebody had asked me, what does this remind me of? E se alguém tivesse me perguntado do que isso me lembrava, It was a flashback unconsciously to the violence that I lived most of my childhood. e então ver essa violência que esse colega de trabalho fazia eu me lembrar da violência que eu sofria na infância. So the plan was for me to take medication and not stop the violent man beside me in the office, a small office. Então, ao invés de eu parar e trocar de ambiente de trabalho e parar de conviver com essa pessoa violenta, eu só me enchia de medicação. I then realized the medications are making me feel worse. Now I have a lot of pain. I have to find somebody. I have to find some help somewhere. Depois de um tempo tomando a medicação e vendo que ela só fazia eu me sentir mais mal e muita dor, eu percebi que eu tinha que encontrar alguém ou alguma coisa que me ajudasse de verdade. I knew very well that if I went to the hospital, I would go crazy, really crazy. Eu sabia que se eu fosse para o hospital eu ia ficar louca, e ficar louca de verdade dessa vez. Like a lot of trauma survivors, Como várias pessoas que sobrevivem a traumas, we cannot be locked up in a room captive. a gente não pode ser trancada num quarto e deixada em cativeiro lá. I survived as a child because I was able to run away. Eu só sobrevivi quando eu era criança porque eu consegui escapar do ambiente que eu vivia. Ela precisa de um minuto, espera aí. It's like I'm living the trauma a bit, but it's okay. It's gonna go. It's like a wave. As memórias vêm como se fossem ondas e daí é bem difícil. Mas ela precisa de um minuto. I was really lucky that I was doing my master's degree, and now I had stopped trusting professionals. Ela teve muita sorte, ela estava fazendo o mestrado dela e parou de confiar nos profissionais. So the only way for me to trust a therapist was to see them work. O único jeito que eu consegui confiar em algum terapeuta era quando eu via ele trabalhar. So I'm doing my internship master's, and I had a supervisor. Quando eu estava fazendo o estágio durante o meu mestrado, ela teve um supervisor. I looked at her work for a year, and after my internship, I said, I would like to see you.
Eu trabalhei com ela, então, durante um ano no estágio, e depois de ver ela trabalhar durante um ano, eu falei assim, eu quero me consultar com você. She was the only, the only person who was able to listen to me without referring me to a hospital. Ela foi a única pessoa que foi capaz de me escutar sem me enviar para um hospital. She saved my life. Ela salvou minha vida. So what I wish for people is to have somebody who will accept you like you are with your pain and not be afraid of you. Então, o que eu desejo para todos vocês é que vocês encontrem alguém da maneira que vocês são e com a dor que vocês são, sem ter medo de quem vocês são. So for me, it's like I had two mothers. I had my birth mother, and I had my therapist who gave me the chance to be born again. Então, para mim, é como se eu tivesse duas mães. Eu tenho a minha mãe biológica e eu tenho a minha mãe terapeuta, porque ela me escutou e me deu a chance de renascer. I think I have to say her name. Eu tenho que falar o nome dela. It's in French, obviously. É em francês. Her name is Monique, como Monica Meloche. Monique Meloche. And she's 86 years old. Agora ela tem 86 anos. And just before I came to this trip to Brazil, the last person I visited before coming to Brazil was Monica Meloche. E a última pessoa que eu vi antes de entrar no avião para o Brasil foi ela. I wanted to make sure I see her before she dies, but I wanted her to see her what I'm doing now. Eu queria ter certeza que eu ia ver ela antes dela morrer, mas principalmente eu queria que ela me visse e visse o trabalho que eu estou fazendo agora antes dela morrer. I now come to Brazil to teach and see beautiful people. Eu queria que ela me visse para o Brasil e conhecendo essas pessoas maravilhosas. So it's true that I did not have a normal life. Então é verdade, eu nunca tive uma vida normal. So I became an activist for medication so that people have choices when they are in pain. Então, eu me tornei uma ativista do GAN e sobre a medicação, porque eu acho que as pessoas têm que ter outras escolhas na vida delas. There are so many choices, there's no reason why it should not be accessible to everybody if we really care for people. Então, se a gente realmente se importa com as pessoas, não tem nenhuma razão pela qual a gente não possa oferecer alternativas à medicação, porque existem muitas. It's a question of social justice. If we care for our people, we offer them what they need to heal. And the people who know best, it's the people themselves. Então, é uma questão de justiça social, porque se a gente realmente se importa com as pessoas, a gente tem que oferecer para elas o melhor tratamento possível e nem sempre vai ser a medicação. E a pessoa que sabe mais sobre o que ela está passando é ela mesma. Can we have an easy question? It's a hard question. Não, vamos tentar fazer mais fácil agora, então. Mas várias pessoas falando aqui, agradecendo ao Paul e à Celine por compartilhar suas histórias, dizendo que as histórias realmente fortalecem vários recadinhos aqui e que mostram que estamos no caminho certo. Obrigado novamente, Paul e Celine, por compartilhar a história de vocês. Eu vou tentar fazer perguntas rápidas aqui, meio bate-volta, sim ou não.
na opinião de vocês, existe doença? Existe esquizofrenia? Yes or no? No, it's a constructed illness. Não, a esquizofrenia não é uma doença, ela é construída. No, now. It's an artificial creation to protect people, to make us to try and make us believe that they are different from other people, which is not true. Ok. Esquizofrenia não é real e ela é artificial e ela é criada artificialmente para fazer as pessoas acreditarem que elas são diferentes, mas na verdade elas não são diferentes. If we got in the Hearing Voices movement, we've got a very sophisticated view of the issue of schizophrenia. Very sophisticated. We've been critiquing it for 30 years. No movimento de ouvidores de vozes, a gente está criticando essa palavra esquizofrenia já tem mais de 30 anos. It's not just a sentiment. We think it's just pseudoscience. It's poor science. A gente acha que isso, na verdade, é uma pseudociência e é uma ciência ruim. There's no blood test. There's no actual physical evidence that anything exists other than a series of associated symptomologies, which themselves don't necessarily belong together. Então, a esquizofrenia, não tem como você fazer um exame de sangue, fazer algum exame que fala assim, você tem esquizofrenia. É só um monte de coisa que as pessoas juntam num pacote e falam que é esquizofrenia, mas não tem como provar isso. And if hearing voices is like being left-handed, it's just a thing about neurodiversity, something different, that leaves a big hole in schizophrenia. Então, se a esquizofrenia ela vai entrar numa questão de neurodiversidade, então você cria um buraco ali que não preenche essa teoria da esquizofrenia. Yeah, because we do this simulation. I don't know, some of you may have done it with me before, but we do this simulation where we ask you to experience what it's like to hear voices. Then we ask you, how did it affect your feelings, your thinking, and your actions? Então, a gente faz um experimento com pessoas que ouvem vozes e a gente pergunta como isso afeta seus sentimentos, como isso afeta suas ações. In schizophrenia, there's kind of like different boxes to tick. E na esquizofrenia, você tem que marcar vários checks assim numa caixinha para preencher a esquizofrenia. Hallucination, pseudo thoughts. You know, there's a range of things to do with hearing voices, but not called voices. Hallucinations and deliriums. Então a gente tem várias coisas para preencher a esquizofrenia, né? Como alucinações, escutar vozes, vários sintomas. And then you have things like delusion. Você pode entrar no estado delusional, por exemplo. And then you have maybe like affect, you know, the fact that you are not paying attention, that you seem to be absorbed in yourself, that you don't seem to be appropriately responding, etc., etc. Um outro sintoma também pode ser que você presta muita atenção em você mesmo, não consegue se relacionar bem com os outros. But these are more vertical. If you start hearing voices, you're preoccupied with the voices. You may be not listening to the person who's with you. You develop your own idea what they are about. So that's an explanation, not a delusion. So it's more, if you start with the voices, then you track it in a very different way than if you think of it as a set of symptoms that makes up a disease. Mas se você começa a conversar com alguém que escuta vozes, ele começa a descrever isso de uma maneira muito mais profunda e dá um significado muito diferente, que é muito maior do que você marcar um check numa caixinha da esquizofrenia. But, I mean, again, this value of accepting, if you have the identity that you consider yourself as having the diagnosis of schizophrenia, that's okay. I mean, we're not telling you that you cannot have this view of life. It's not that, but we do think it's so important. If you want to be knowledgeable, read the books about what schizophrenia is based on, and then maybe you'll yourself have a good discussion about what it might mean for you. Mas se você está aqui e acha que você realmente tem esquizofrenia, tá tudo bem. Assim, a gente não está aqui para acabar com essa doença ou acabar com essa palavra. Mas, às vezes, se você pegar um livro sobre esquizofrenia e começar a ler, você mesmo vai perceber que você não tem aquilo, às vezes. The idea that, but when you go onto the internet and you read about schizophrenia, inevitably you will find this kind of description.
se você for online e procurar sobre esquizofrenia, você sempre vai encontrar o mesmo padrão descrevendo o que é esquizofrenia. Chronic, lifelong disease. Que é uma doença crônica que dura a vida inteira. You will not be able to live a normal life. Que você não vai ser possível que você viva uma vida normal. Forget getting married Você não vai poder casar, você não vai poder fazer as coisas que as pessoas fazem. or having an education or going to work. Você não vai poder trabalhar, você não vai poder estudar. And this, why is it surprising that people get depressed about this, are sad and lose motivation and become hopeless? Então é óbvio que se você lê sobre esquizofrenia, você fica sem nenhuma esperança, você fica triste, você fica depressivo. We have a friend called Richard Bentle. Richard Bentle is a very well-known psychological researcher and academic. Eu tenho um amigo que é o Richard Benton, que ele é um pesquisador. And he did a big studies, done many studies on schizophrenia. Ele fez vários estudos sobre esquizofrenia And he reached this conclusion, e ele chegou nessa conclusão, that astrology que a astrologia is a better predictor é um jeito melhor de você prever as of coisas, life outcomes do que vai acontecer na sua vida, than schizophrenia. do que esquizofrenia. Além de doença crônica para a vida toda, ainda tem um termo nos livros degenerativo, né? Que tem todos os livros, como se fosse algo que tem um curso sempre para baixo e nunca para cima. Isso é triste. Voltando ainda a perguntas sim ou não, tentando ser objetivo aqui. Onde é melhor fazer grupos GAN ou grupos de ouvidores de vozes? No serviço, CAPS, unidade de saúde ou fora, numa igreja ou qualquer outro lugar? I believe in plurality. I think it depends on the person and their context. We know there are hearing voices groups in prisons. There are hearing voices groups in high security psychiatric hospitals, and there are hearing groups in services. However, there are also hearing groups in cafes, in community centres, in libraries, in churches. We prefer community spaces, but it's not always possible for people to access the community spaces. So we want to be a little bit more open. Então, assim, a gente sabe que existem vários grupos de ouvidores de vozes, às vezes dentro da cadeia, dentro de hospitais psiquiátricos de segurança máxima, mas também existem grupos de ouvidores de vozes que é numa cafeteria, que é numa igreja, que é num espaço comunitário. Só que eu sei que às vezes é difícil você achar esse espaço fora de um serviço, ou às vezes é difícil, assim, a pessoa que está na cadeia, por exemplo, não pode ir num café, num grupo de ouvidores de vozes. Então, eu acho que quanto mais a gente abrir os espaços, não importa onde, é isso que importa. The GAM groups or the GAM approach is in community groups in Quebec. No Quebec, os grupos GAN são sempre num espaço comunitário. I would love it if they had some in hospitals. Eu ia adorar que tivessem alguns grupos GAN dentro dos hospitais. Very, very difficult to start. Mas é muito difícil de começar um grupo GAN dentro do hospital. However, there are some doctors and psychiatrists who practice GAM on an individual basis within the hospitals and the clinics. Mas existem alguns médicos e psiquiatras que praticam o GAN só com o seu paciente, não num grupo, dentro dos hospitais. However, I have to tell a little story. Eu vou contar uma história, então. In Toronto, Em Toronto, it's in the province beside Quebec. é no estado do lado do estado que eu vivo. What they've been doing is that, this is a secret between us. É um segredo, então. Ninguém sabe essa história. Então, fica só entre a gente aqui. So there's usuário who took GAM. Tem um usuário lá que ele fazia o GAN. He's been doing GAM groups within the psychiatric hospital. E ele está num hospital psiquiátrico lá nesse estado do lado e ele faz o grupo GAN lá dentro do hospital, escondido, assim.
but he doesn't say he's doing GAM. He just says he's just doing a group. Mas ele não fala para ninguém. Ele fala assim, isso aqui é só um grupo. E daí ele não fala que é um grupo GAM. He was able to do that because in Ontario, they have a lot of peer support specialists. Mútua ajuda. Então, ele só conseguiu fazer isso porque lá tem uma prática comum que chama grupos de mútua ajuda, ou que as pessoas vão lá para ajudar umas às outras. So the boss of this person who's doing GAM is an activist, and so is the boss above her. E ele conseguiu fazer isso também porque a chefe dessa pessoa que está fazendo o GAM lá, ela é uma militante também, pró-direitos humanos, e é por isso que ele está conseguindo fazer isso. So it's underground GAM. Mas é um GAM que é escondido por baixo dos panos. For me, something that would be more attainable. Mas para ela, assim, um jeito melhor de fazer. If the hospitals are not comfortable doing GAM, se o hospital não se sente confortável em fazer um grupo GAM, refer them to us in the community organizations. Você pode falar para as pessoas que você conheceu ali no hospital para procurarem um grupo GAM localmente. E para vocês, as drogas, o álcool causam vozes, causam esses problemas? Muitas perguntas. If we understand psychosis as an episode, se a gente entender a psicose como um rather episódio, than a continuous state, ao invés de um estado contínuo, and a number of things can lead to psychosis. Muitas coisas podem levar à psicose. In what I would call an extreme state, or this heightened place that we can go, that we go. Eu chamaria isso não de psicose, mas de um estado eufórico, de um lugar que a gente pode ir que é acima da nossa consciência. My brother started hearing voices because he went on a 3-day amphetamine binge. Meu irmão começou a ouvir vozes depois que ele começou a usar anfetamina. Teve uma vez que ele usou por 3 dias seguidos, assim, o tempo inteiro. But that might have been the trigger, but that wasn't what loaded the gun, if you like. Isso pode ter sido o gatilho, mas não foi isso que carregou a arma que ele já estava. Because I think he had a pre-existing vulnerability, and therefore the lack of sleep and everything else, and all the things I told you about our childhood, kind of caught up with him. Então, ele ter usado anfetamina durante 3 dias e ter ficado sem dormir foi o gatilho, mas só foi o gatilho de uma coisa que já acontecia desde a nossa infância. So it's basically not what's wrong, it's what happened to you. And I know that other people have entered into these extreme states as a consequence of sexual abuse, physical abuse, emotional abuse. Então, você, às vezes, usar droga pode ser o gatilho para alguma coisa, mas muitas vezes você tem que se perguntar não o que está acontecendo agora com essa pessoa, mas o que aconteceu na vida dela. Ela pode ter sofrido um abuso sexual, abuso emocional. So it can be, we might say, as Eleanor Longden does, a sane reaction to insane circumstances. Então, a gente pode traduzir como sendo uma reação sana que a pessoa tem a coisas insanas que aconteceram com ela no passado. And why that might occur is different for everybody. We know, for instance, that this is very interesting, that lone sailors, people who go and travel around the world entirely alone, can also enter into psychosis. So isolation, things like that, there are all sorts of reasons why you might enter into this state. E várias coisas podem ser o gatilho. Por exemplo, tem várias histórias de pessoas que velejam ao redor do mundo e passam muito tempo sozinhas, que também isso funciona como um gatilho para a psicose delas. I think it's not an easy question to answer, like the others. Essa questão é mais difícil de responder do que as outras. I'll say what I know. Can some drugs cause psychosis? I don't know. Eu vou responder então o que eu sei. Será que algumas drogas podem causar psicose? Sei lá, não sei. However, what I do know is that in Quebec on October 17th,
Mas eu sei, uma coisa que eu sei é que no Quebec, no dia 17 de outubro, cannabis will be legal. a maconha vai ser legal. And people are going crazy. E as pessoas estão enlouquecendo com isso. So, a friend of mine, she looked at the literature between the link between psychosis and cannabis, and it's almost non-existent. Uma amiga minha, ela fez bastante pesquisa entre a ligação da psicose e do uso de maconha, e a evidência científica existente nisso é muito pequena e muito fragmentada. The other point is, at least where I come from, so many people smoke cannabis that a good part of the population would be in the psychiatric hospital now. E lá de onde eu sou, do Canadá, muita gente fuma maconha, e se fumar maconha é uma coisa que levasse à psicose, praticamente metade da população ia estar internada no hospital, então. Algum dia vocês têm fé que os psiquiatras vão nos ouvir? Yes or no? Yes or no? Eu não tenho essa fé, mas vamos ver. Yeah, I think this is complicated, but it is difficult. I think that who gets selected to be a psychiatrist in the first place? Eu acho que isso é muito difícil, essa questão, porque primeiro a gente tem que parar para pensar que tipo de pessoa que é selecionada e que vai se tornar um psiquiatra um dia. You've already probably done 5 years of physical medicine. Você primeiro tem 5 ou 6 anos de medicina pura. Before you specialize in psychiatry. E depois você ainda faz a especialização para psiquiatra. So inevitably you're seeing it in terms of a kind of physical kind of thing. You know, it's associated with very much the kind of way they would see general medicine. So general medicine is playing a very large part in the understanding of most modern psychiatrists who are trained, are not trained as psychotherapists or in social psychiatry like they were in the 70s and 80s. They mainly only know about things like medication. Então, o problema é esse, que os psiquiatras hoje em dia passam anos numa faculdade que é extremamente biológica e que foca no corpo e foca na doença. Não é igual antigamente, que eles formavam psicoterapeutas e coisas assim, que a formação era diferente. A formação hoje em dia é uma formação extremamente clínica e médica, para depois essa pessoa ir lá e se especializar na psiquiatria. Então, ela praticamente só sabe de medicação e doença. And the DSM and the ICD and all these kinds of Bibles, you know, the Diagnostic Statistical Manual and the International Classification. Yeah. Então, a pessoa, na verdade, ela sai da faculdade e ela só sabe o que está no CID. Se o que está ali no CID não existe, então ela não sabe. Which is like a Bible. Então, ela trata o CID como se fosse uma Bíblia. So psychiatry is a bit more like a church than it is a science in many ways. E ele acha que a psiquiatria tinha que ser mais parecido, então, com uma igreja do que com uma ciência. However, I don't think there's no hope. I think there is hope, for sure. Mas eu não acho que a gente não tem nenhuma esperança. Eu acho que a gente tem que ter esperança, sim. And we're seeing a whole new generation of psychiatrists who aren't they're thinking outside the box. They're much more curious and they're really making connections with other people. Então a gente está vendo que a nova geração de psiquiatras está interessado em sair dessa caixinha da medicação e da doença e está interessado em fazer conexões reais com as pessoas. So I wonder, you know, in the initial training of psychiatrists, if we can be looking at things like empathy, compassion, connection, trust, how to work in a different way than maybe the 10-minute interview. It would be really important to give the psychiatrist an opportunity also to explore the human dimension of the way they are working with people. Então, talvez se a gente trocasse o jeito que a residência para psiquiatria é feita e se a gente começasse a ensinar no começo da residência de psiquiatria a pessoa a construir relações mais humanas, a ter mais compaixão, conseguir mais tempo para uma consulta, não ser aquela consulta de 10 minutos, quem sabe a gente conseguiria tornar as coisas melhores. Because, you know, as with nursing, as with other kinds of professions, it's kind of like a vocation.
Porque assim como outras profissões, como enfermagem, psicologia, não é só uma profissão, é também uma vocação. And we have to remember where the word vocation comes from. E a gente tem que lembrar de onde vem essa vocação. To hear a voice, A vocação, a própria palavra diz, é to be escutar uma called, voz, to be called. escutar o seu chamado. I suspect all of us who are workers have our own demons. Eu acho que todo mundo que trabalha em saúde mental temos os nossos próprios And demônios. those demons led us to want to get involved in helping other people. E esses demônios que fizeram a gente se envolver e a querer ajudar as outras pessoas. As a way of helping ourselves. Como um jeito de também nos ajudar. Then it goes horribly wrong when we end up in the system. E daí sempre dá muito errado, porque daí a gente entra no sistema e tudo dá errado. But systems are made up of people, and people can change systems. Mas o sistema ele é feito de pessoas e as pessoas podem mudar o sistema. So we can do it. Então a gente consegue mudar. So when you leave this conference, make yourself a 6-month plan about what you're going to do to change just the situation around you, to try and make it more like the kind of thing that we're establishing in this room today. Então vamos sair daqui com um plano de 6 meses para o que a gente vai fazer. E não é um plano grande, é um plano para você mudar a realidade e apenas o seu ao redor. Já é suficiente. But I would also like to hear your observations on this one as well, actually. Mas eu quero ouvir o que o Davidson tem para falar também. Psychiatrists are already listening to us. And yeah, Primeiro, eu acho que os psiquiatras já estão escutando muito mais hoje, but not all. mas não são todos que escutam. The greatest changers of the psychiatrist view of thinking about medication is through the work of medication takers who ask their doctors to do GAM. Pelo que eu vejo, a maior mudança acontece nos psiquiatras quando eles estão atendendo usuários que fazem o GAM, porque esses usuários pedem para os psiquiatras deles estudarem o GAM. Some psychiatrists, without knowing, are already doing GAM. E alguns psiquiatras, às vezes, sem saber, já estão fazendo o GAM. When you listen to the person and you try to answer their needs with regards to medication, you are doing GAM. Quando você para ouvir a pessoa na sua frente e começa a responder as perguntas dessa pessoa sobre a medicação, você já está fazendo o GAM. Some doctors are really against it, Alguns médicos são contra o GAM muito. but usually they are afraid of GAM E alguns médicos têm medo do GAM. because in French, just like in Portuguese, No francês e no português, a palavra GAM, elas são bem similares. a segunda palavra de GAM é autonomia. A segunda palavra do GAM é autonomia. So the psychiatrists or the doctors think that autonomia means doing without the psychiatrist or the doctor. O psiquiatra, quando ele escuta a palavra autonomia, ele acha que quem está fazendo o GAM vai fazer coisas sem o psiquiatra. It's the autonomy of the person. Autonomia quer dizer autonomia da pessoa. So when they realize the caracol GAM, Quando eles aprendem o caracol do GAM, when they see all the preparation that the people do, quando ele estuda mais o GAM e vê todo o preparo que tem na filosofia do GAM, com os passos, they see that the medication taker is not alone and has support. ele vê que a pessoa que toma medicação, ela não está sozinha e ela tem um suporte. They see that the service user knows the medication. Ele percebe que o usuário ele sabe sobre a medicação. Many agree to look at the impact of medication in the life of the service user and see whether they need to change it or not.
E muitos psiquiatras, então, a partir dessa visão, eles começam a pensar mais sobre o impacto que essa medicação causa na pessoa e começam a pesquisar mais se realmente essa pessoa precisa ou não da medicação. The big problem in Quebec is that the system is squeezing the people like lemons. O problema que está acontecendo no Quebec agora é que o sistema de saúde está espremendo as pessoas igual limão. The psychiatrists have to see so many people per month that they have almost no time with each patient. Como o sistema está sendo apertado e espremido, o psiquiatra ele tem que ver muitas pessoas num mês. Então, fica muito difícil de fazer um atendimento individualizado para cada pessoa, porque ele é cobrado pelo sistema a atender muitas pessoas. So we had some psychiatrists say, I agree with GAM, I would do it, but it's impossible when I can only meet my patients twice a year. Então, muitos psiquiatras, eles falam assim, nossa, eu queria muito fazer o GAM com os meus pacientes e trabalhar isso. O problema é que eu só vejo esse paciente 2 vezes no ano. Então, fica muito complicado de aplicar o GAM se eu vejo essa pessoa só uma vez a cada 6 meses. E rapidinho, antes de eu passar para a última pergunta, já que o Paul perguntou a minha opinião, eu já sou mais cético. Eu não acredito que os psiquiatras vão mudar, porque os psiquiatras não são pessoas, mas são papéis institucionais. O problema é que as pessoas que vestem o papel institucional do psiquiatra, muitas vezes essa roupa vira parte da pele, não conseguem tirar. A minha fé é nas pessoas, que quando o psiquiatra ele consegue criticar essa roupa, tirar ela, eles começam a escutar realmente as pessoas. Hoje eu só escuto de um jeito diferente porque eu me considero 83% menos psiquiatra do que eu era 10 anos atrás. E ainda bem. Então, eu não tenho fé na psiquiatria, porque a psiquiatria é uma instituição e toda instituição tende a se manter, a criar instrumentos para que a verdade delas se mantenha. Então, a minha fé está nas pessoas, não mais na psiquiatria. Antes da última pergunta, a Associação Assoviar aqui lembra que está aberta para pessoas interessadas em fazer grupos de ouvidores ou grupos GAM. É a Associação Assoviar aqui do Paraná, Vida, Arte e Reinserção. Então, quem tiver interesse, procura no Google Assoviar. Última pergunta, então. Somos todos loucos? I hope so. Eu espero que sim. Todo o mundo todo o mundo é louco. The difference is, if you've been privileged enough, if you've received a lot enough, if you've been loved enough, you're able to keep and hide your craziness. A diferença entre as pessoas que são consideradas loucas e as que são consideradas normais é que as pessoas normais tiveram esse privilégio de receber amor e receber recursos o suficiente para guardar a loucura delas dentro delas e parecer normal. We all try to look normal. Todo mundo tenta parecer normal. What happens is when you have too much pain, you've had a hard life, difficult life, you've lived trauma, all these things that you've kept in your body, in your heart, and in your soul overflows in one way or another. Então, como todo mundo tenta parecer normal,
Mas o problema é que algumas pessoas passaram por muitos traumas e é muito difícil para elas. Então, toda essa dor que você carrega no seu corpo, e no seu coração e na sua alma, ela vai ter que se transbordar de alguma maneira. Yes, I think we are all crazy. Sim, eu acho que todo mundo é louco. And I see that as a positive thing. E eu acho que isso é uma coisa boa. I think the crazy ones are the ones that make the changes in our world. Eu acho que as pessoas loucas são as pessoas que causam mudança no mundo. And I go back to the quotation from Martin Luther King Jr. E eu quero citar o Martin Luther King. when he identified himself as one of the maladjusted. E ele falava que ele era uma das pessoas desajustadas no mundo. And that he was glad to be part of the maladjusted because that meant that he was understanding that it was the world that was wrong and needed to change, not the crazies. Então, ele entendeu que ele gostava de ser desajustado, porque ele sabia que, na verdade, era o mundo que era desajustado e ele que precisava causar a mudança no mundo. I mean, the Bible was written by voice hearers, the whole lot of it. E a Bíblia é escrita por pessoas que escutavam vozes. You know, that our whole culture rests on the fact that we access this kind of way of understanding the world. Toda a nossa cultura baseada nisso, e todo o nosso entendimento de mundo baseado na Bíblia, são pessoas que escutavam vozes e acessavam esse plano espiritual, celestial. So I hope we are able somehow to harness this energy and use it in a way that will change the world for the better. Então, eu acho que a gente tem que coletar toda essa energia e transformar o mundo num lugar melhor, num lugar que seja melhor para todos. To be human is to be crazy. Ser humano é ser louco. If madness was not necessary, through the millions of years of evolution, it would have died. Se a loucura fosse uma coisa desnecessária, durante todos esses milhões de anos de evolução, ela já ia ter desaparecido. If we advance and understand more our madness, we'll probably understand more the madness, the destruction that's going on around us. Quanto mais a gente entender a loucura que está acontecendo dentro de cada um, mais a gente vai entender a loucura que está acontecendo no mundo. For me, it's the last taboo, the last frontier. Para mim, entender a loucura é o último tabu e a última fronteira que a gente tem que cruzar. To look at madness in the face, we need each other. Para a gente olhar a face da loucura e olhar para ela, a gente precisa um do outro. That's the good thing about madness. It says loud and clear, we need each other. Essa é a parte boa da loucura, porque ela fala muito alto que a gente precisa um do outro. Just one last thing. I wonder if you would do me a favor. Então, eu queria só falar uma coisa. Vocês fariam um favor para mim? We have a tradition in the Hearing Voices movement. A gente tem uma tradição no movimento de ouvidores When de we come vozes. to meetings like this, Quando a gente vem em encontros to assim, celebrate voices. a gente celebra as vozes. And the way we celebrate voices E o jeito da gente celebrar as is vozes, we put our hands up like this. a gente coloca a mão no alto assim. I'm going to take a photograph. Can you keep them up? E agora eu vou tirar uma foto. Todo mundo deixa a mão para cima. Espera ele abrir a câmera. É um bom exercício também, gente. Põe a mão para cima. Fantastic. Thank you. Obrigada. I'm going to build on the exercise of Paul. Ela vai aumentar, então, o exercício do Paul. Okay? Again? De novo. Gam, caracol. Caracol do...